5 alimentos incríveis para matar vermes e parasitas intestinais. Nessa live eu vou te mostrar como acabar com os vermes e te ensinar como esses alimentos ajudam no combate a esses patógenos, a esses agentes causadores de doença que podem nos trazer diversos problemas. E olha, fica até o final porque eu vou te ensinar uma receita de um suco vermífugo para você começar hoje e que vai ajudar a eliminar os parasitas do seu corpo. Pessoal, se você estiver infectado por um verme ou por um parasita, isso pode causar diversos sinais e sintomas. Então, muitas vezes, você está sentindo alguma coisa que você não sabe o que é e pode ser um verme ou um parasita. Quer ver? Dor ou inchaço abdominal, diarreia, náuseas e vômitos, prurido anal, que nada mais é do que a coceira lá no caneco, né? Lá no furico, perda de peso, perda de apetite, cansaço excessivo. Nas crianças pode causar atraso do crescimento, atraso do desenvolvimento, anemia, queda de cabelo, tosse, febre, dificuldade para respirar, alterações neurológicas, pontos brancos nas fezes, ou seja, muitos sinais e sintomas podem ser causados por infecção por vermes e parasitas. Se você estiver sentindo algo assim, mesmo sendo uma pessoa rica, morando num bairro nobre, no conforto do seu apartamento, da sua casa, isso ainda assim pode ser uma verminose. Qualquer pessoa pode ter verminose, mesmo não sendo criança, mesmo não trabalhando na roça, mesmo não mexendo com a terra, qualquer pessoa está sujeita a esses problemas. Olha, conta para mim aí no chat, conta para mim aí nos comentários, primeiro, de que parte do mundo você me assiste, e segundo, se você já teve verme ou se você conhece alguém que teve verme. Eu lembro que quando eu era criança, eu tive giardíase e o meu pai, de 6 em 6 meses, fazia uma vermifugação com albendazol em mim. Para quem não sabe, meu pai é médico também, pediatra, e ele sempre me pedia para tomar o frasquinho de albendazol para eliminar esses vermes. Então me conta no chat, me conta aí nos comentários que eu quero saber de onde você me assiste. Pessoal, são vários tipos de vermes. Nós temos a lombriga, que é o Ascaris lumbricoide, que causa dor abdominal, obstrução intestinal, pode causar inchaço abdominal, gases e, durante o ciclo dele, também pode parar no pulmão, gerando tosse seca. Também temos o oxiuro, que causa a oxiuríase, aquela doença que dá a coceirinha lá embaixo, lá no reto, lá no ânus, no fim do nosso tubo digestivo. Temos a tricuríase, que pode causar diarreia, dor abdominal, desnutrição. Tem a tênia, que é a cisticercose no sistema nervoso central, nos olhos. Tem a esquistossomose, a ancilostomíase, que causa o amarelão, e vários outros tipos de vermes. Eu falei aqui os mais famosos, o que nós conhecemos mais. E quais são os principais fatores de risco? Que características, que hábitos, que atitudes aumentam o risco de termos um verme? Primeiro, má higiene pessoal. Então, é não lavar a mão, não lavar os alimentos. Uma pessoa com baixa imunidade também vai estar mais suscetível. Então, se toma algum medicamento imunossupressor, como um corticoide, como um biológico, pessoas em tratamento para câncer, pessoas com alguma imunodeficiência causada por o vírus do HIV, por exemplo, ou algum outro problema. Além disso, quem vai para áreas endêmicas, então, se você for para uma área onde essa área é conhecida pelo grande número de casos de um determinado verme parasita, você também vai estar sob maior risco. Contato com hospedeiros intermediários, como no caso do caramujo, que é um hospedeiro intermediário da esquistossomose. Também falta de saneamento básico. E aí não é um problema da pessoa, é um problema do governo, e a gente sabe que não só aqui no Brasil, como em outras partes do mundo, nós temos graves problemas de saneamento básico. E como que essa doença se desenvolve? Primeiro,
tem uma interação com o hospedeiro daquele verme, e essa infecção se dá por larvas, por ovos em alimentos, por água contaminada, e isso vai causar, após a infecção, um dano ao hospedeiro. Então vai gerar um problema na mucosa, como no caso da oxiurise, que dá coceira anal, pode causar febre, pode causar dor, e muitas vezes esses vermes, eles evadem, eles fogem, eles escapam do seu sistema imune. E é por isso que esses 5 alimentos que eu vou te falar agora são importantes para combater os parasitas intestinais. Pessoal, vamos lá, sem enrolação. Alimento número 5 é a cenoura. Porque a cenoura, ela tem beta-caroteno, um precursor da vitamina A, que tem efeito antioxidante e também fortalece o sistema imunológico. Além disso, por ser rica em fibras, a cenoura também ajuda na expulsão dos vermes, ok? Segundo alimento, esse aqui é muito famoso para matar verme, semente de abóbora, porque ela tem substâncias chamadas cucurbitacinas, que paralisam os vermes. Além disso, também tem fibras, o que vai ajudar na expulsão dos vermes, e uma dica é mastigar bem as sementes de abóbora. Então nós temos sim estudos científicos mostrando que o consumo de sementes de abóbora ajuda no combate a parasitas e vermes intestinais. Pessoal, quem não souber se inscrever no canal, quem não souber deixar o like, não se preocupa que daqui a pouquinho eu vou ensinar você como que faz, tá bom? Para você não perder as nossas informações. Então espera um pouquinho, tenha um pouco de paciência que eu vou te ensinar como se inscreve no canal e vou te ensinar como dá o like, como deixa o gostei e como compartilha também esse vídeo no WhatsApp. Terceiro alimento que vai ajudar a matar os vermes e que todo mundo tem em casa, pessoal, é esse daqui, ó. Quem é que conhece isso daqui? Acho que todo mundo vai conhecer, né? Esse aqui tá na mesa de todo mundo tem aí na fruteira, na parte de legumes, na despensa, que é o alho. A alicina contida no alho, contida também na cebola, ela tem ação antimicrobiana e antiparasitária. Além disso, o alho também vai ajudar na sua circulação, também vai reduzir pressão alta. E o que é interessante? A alicina, ela enfraquece o verme. Mas atenção, o ideal é a gente consumir esse alho cru e amassado para manter a alicina. Uma outra opção também é tomar as cápsulas de alho, e aí a dose que a pessoa, que geralmente nós preconizamos, é de 500 miligramas 3 vezes ao dia. Segundo alimento, pessoal, gengibre. Por quê? O gingerol, esse meu gengibre aqui tá feio, tá seco, mas tá aqui. O gingerol, ele tem ação antimicrobiana, tem ação anti-inflamatória, antiparasitária, e esse é um dos motivos também pelos quais que o pessoal do Japão come junto com o sushi, com o sashimi, com o peixe cru. O que o pessoal come? Sempre junto do peixe cru. Que por estar cru, ele tem o maior risco de estar contaminado por bactérias, por parasitas, por vírus, né? Quando ele não passa por cocção, isso acaba aumentando o risco dele ter algum patógeno, dele ter ali algum micro-organismo que gere problemas para a sua saúde, que seriam combatidos caso esse alimento fosse cozido, fosse grelhado, fosse assado. E aí, o que o japonês come depois que ele come o peixinho cru dele? Qual é o alimento que ele come? Vamos ver se o pessoal sabe. Quem gosta de japonês sabe que sempre vem junto, assim, do ladinho, para comer também. Qual é? Escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários. Vou esperar, vou deixar, vou ver se o pessoal sabe. Vamos ver. Vou contar até 5 aqui, para ver se o pessoal sabe qual é o alimento que vem cortado, fininho, em conserva, junto com o peixe cru, que é muito consumido pelos japoneses. E o motivo que eles consomem, além de ter um sabor, além de limpar o paladar, também tem a função de certa forma, agir como um antimicrobiano e como um antiparasitário, reduzindo assim o risco daquela pessoa contrair uma infecção após consumir aquele alimento cru. A Vanderleia falou aí, a Lourdes, a Eliane, a Verônica, o Albert, é o gengibre, pessoal. O gengibre. Então, esse é um dos motivos pelos quais os japoneses consomem o gengibre junto dos alimentos crus. Olha que interessante.
E o nosso primeiro alimento, que também vai ser o principal ingrediente do nosso suco para matar vermes, é o mamão papaya. As sementes do mamão papaya contêm papaina, que ajuda a digerir e eliminar os vermes. Sem falar também que o mamão tem fibras, o que vai ajudar na eliminação desses parasitas. Então, papel e caneta para você anotar a receita do suco. Vamos lá. Você vai pegar meio mamão maduro, a polpa e a semente, meia cenoura descascada, uma maçã ou uma rodela de abacaxi para a gente adoçar esse suco. Vai colocar também um pouquinho de gengibre e vai bater tudo no liquidificador. Você vai tomar isso por 7 dias seguidos, para ser uma dose de ataque, e depois dessa primeira semana, você vai tomar por 2 vezes por semana, por mais 4 semanas. Esse suco, essa vitamina, vai ajudar também a eliminar os vermes e parasitas. É claro, se você tiver com uma infecção por verme, por parasitas comprovada, você vai ter que tomar a nitazoxanida, você vai ter que tomar o albendazol para matar esses vermes. Agora, esse suco vai também te dar uma ajuda. Ah, doutor, estou colocando verme. Quando eu vou no banheiro, eu faço minhas necessidades e saem vermes do meu ânus. Uns vermes longos, compridos. O que eu faço? Vai no médico. É isso que você vai fazer. Você vai no médico, vai tirar uma foto desse verme, vai mostrar para o médico e ele vai prescrever o seu medicamento. Provavelmente vai ser o albendazol ou a nitazoxanida, tá bom? Então essas são as duas medicações que costumamos usar com mais frequência para o tratamento de verminoses. Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês sobre vermes. Agora eu tenho um outro recado muito importante, principalmente para você que tem diabetes, que tem pressão alta, que tem colesterol alto, que tem má circulação, que é uma pessoa ansiosa, é uma pessoa que não consegue dormir, que não consegue controlar o estresse. Olha só, se você tem esses problemas que eu te falei, talvez você não saiba, mas você pode tratá-los de forma natural. Existem estratégias que não exigem médicos, que não exigem exames, que não exigem remédios, que são comprovadamente capazes de tratar esses problemas. E essas estratégias, se forem bem utilizadas, elas inclusive podem fazer com que você não precise mais tomar remédios para essas doenças. Então, se você tem diabetes, se você tem pressão alta e fizer isso tudo direitinho, seguir exatamente as estratégias, você tem a oportunidade de não tomar mais os seus medicamentos. Já pensou como que seria bom você que é hipertenso parar de tomar a losartana? Você que é diabético tipo 2 parar de tomar a metformina? Pois é possível. E eu te ensino como fazer isso no meu livro, O Código da Longevidade, que tem 101 hábitos para passar dos 101 anos. Esses hábitos são capazes de prevenir doenças. Quer saber quais doenças? Infarto, derrame, câncer, e também são capazes de tratar e reverter as principais moléstias da atualidade: diabetes tipo 2, pressão alta, colesterol alto, má circulação, obesidade, ansiedade, insônia e, mais uma vez, tudo natural, sem medicamentos, sem contraindicações, sem efeitos colaterais indesejados. Gostou? Quer ter a oportunidade de melhorar a sua vida, de ter mais saúde, de ter mais disposição? Faz o seguinte, clica agora aí no primeiro link da descrição e adquira o seu código da longevidade. Clicando nesse link, você tem acesso a um super desconto. Então, em vez de pagar R$ 80, você vai pagar R$ 39,90, mais de 50% de desconto. E você também tem a garantia incondicional de satisfação. O que isso significa? Que se você compra o livro, lê o livro e não gosta, eu devolvo o seu dinheiro. Estou assumindo o compromisso aqui, sem enrolação, sem burocracia, sem letrinha pequena, sem enganação. Então, estou assumindo o compromisso e, consequentemente, também estou assumindo o risco de ter que te reembolsar os R$ 39,90,
de colocar a minha equipe para trabalhar à toa e pior, além disso, também estou assumindo o risco de pagar uma multa que eu vou ter que pagar caso você solicite o reembolso. Então, pessoal, eu estou assumindo esse risco aqui hoje por você, porque eu sei que você, quando ler o livro, quando colocar em prática, você vai começar a observar grandes melhoras na sua vida e na sua saúde. Você vai ter mais energia, mais disposição, mais qualidade de vida. Você vai ver que a sua glicemia vai melhorar, que a sua pressão vai melhorar, e aí você vai ser grato a mim por ter te indicado o livro, por ter te oferecido essa oportunidade, mas também será muito grato a você por ter feito um investimento pequeno de R$ 39,90, mas que vai ter um retorno enorme, incalculável e imensurável, porque você vai estar investindo naquilo que você tem de mais valioso e precioso, que é a sua saúde. Então, não tem desculpa para você não adquirir o código da longevidade hoje. Basta você clicar no primeiro link da descrição, no link fixado nos comentários ou nesse link que eu acabei de fixar aqui em cima no nosso chat. Lembrando que todos esses links já têm o desconto e já tem a garantia incondicional de satisfação. Não tem desculpa para não adquirir o livro. Depois, o preço vai aumentar e você vai perder essa oportunidade de adquirir por apenas R$ 39,90. Pessoal, repetindo, se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Não tem risco, não tem desculpa. Primeiro link da descrição, link fixado nos comentários ou este link aqui fixado em nosso chat. Vamos ver. Eu vou mostrar para vocês agora como que nós fazemos a inscrição no canal e como que nós fazemos o like, né? Como que faz para curtir um vídeo, como é que faz para compartilhar um vídeo. Vou mostrar agora para vocês. Então, só um instantinho. Vamos ver aqui. Olha só como é que é. Vou mostrar para vocês. Cadê? Estou aqui no anúncio. Ó, para vocês não esquecerem mais como que faz para se inscrever no canal e para deixar o like. Vocês estão vendo aqui, provavelmente vocês estão vendo essa tela aqui com o nosso chat, e tem um X aqui, ó. Você vai clicar nesse X, fechou o chat. Apareceu o botão inscrever-se. Pronto, já está inscrito. Agora, segundo passo, ativar o sino das notificações. Apertou no sino, ativou todas as notificações. Pronto. Ah, doutor, quero curtir o vídeo. Aqui o dedinho aqui, ó, já curtiu. E para compartilhar é a mesma coisa. Só apertar aqui, WhatsApp e pronto. Você vai escolher a pessoa que você vai enviar no WhatsApp. Vou mandar aqui para mim mesmo. Já foi enviar. Pronto. Já chegou aqui o nosso vídeo. Pronto, pessoal. Simples assim. É assim que você se inscreve no canal. É assim que você dá o seu like e compartilha o vídeo. Vamos ver quem está com a gente aqui hoje. Agora, eu vou pedir que vocês deem uma nota para esse vídeo aqui, de 0 a 10. O que vocês acharam desse vídeo, onde nós falamos sobre alimentos capazes de matar vermes. A sua avaliação é muito importante para a gente continuar melhorando a nossa prestação de serviço. Então, por mais que você não pague por esse conteúdo aqui, nós queremos cada vez mais trazer mais qualidade, mais informação e principalmente mais utilidade para você, para cuidar da sua saúde, tá bom? Vamos ver quem está com a gente aqui no chat hoje. Um abraço para Juscelia Neri e Albert Duque, Dinail de Sacramento, Pancho, Agurto, traduzir a espanhol, por favor, Pancho, luego teremos nuestra versión en español, ¿está bien? Después que finalizamos esta live, nosotros empezamos a traducir, ¿ok? Y también tenemos un canal en español, solamente en español. Basta buscar por Dr. João em espanhol que vais a encontrar, ok? Abraço para Margarida Silva, Maria do Socorro, Luiz Walter, do Rio de Janeiro, João Rodrigues, também do Rio de Janeiro. Abraço para o Marcos Pedroso, de Janaúba, Carlos Alberto, Maria Helena de Blumenau,
Jorge Alvarez de Teixeira de Freitas, na Bahia. Abraço para Dinail de Sacramento, da Bahia. Maria Goulart de Curitiba. Rosângela Vital de Teresópolis. Liseta Silva perguntando: tenho fígado gordo, o que posso fazer, Liseta? Bota aí na busca do YouTube, Doutor João, gordura no fígado, que a senhora vai encontrar várias formas de controlar esse problema. Chás, alimentos, frutas, verduras, sucos, bebidas, tudo que você precisa para melhorar a gordura no fígado, tá bom? Abraço para Silvana Michel, do Rio Grande do Sul, Ilza Batista, do Maranhão, Damares Maia, do Recife, Josielma, de São Paulo, Vanderleia, de Ouro Preto, Graça Alves, de Baieux, na Paraíba. Abraço para Rita Conrado, do Sul da Bahia, Jane Ribeiro, Beli Lídia, Lourdes Perosa Chito, Madalena Inácio, Eliane Compagnoni. Abraço para a Verônica Guedes, para o meu amigo Albert Duque, para o Felipe Alves. Abraço também para Sandra Sá, de Caçapava, Rio, São Paulo. Rita Conrado, falou que o chá de cavalinho ajudou muito nas dores do joelho. Abraço para Gilda Freitas, de Encruzilhada do Sul. Fátima Murta, Marineu de Zavarenga. Lia Artesanato, a Maria de Brumado, na Bahia. Silvana Moia, de Santo André, São Paulo. Abraço para Sueli Dias, para o meu amigo Felipe Alves da Silva, para a Artiva Goldel e para a Ina Rodrigues, de Indaiatuba, e para a Deolinda Gaspar, de Portugal, Coimbra. Pessoal, essa live aqui eu já falei tudo que eu tinha que falar, então continua comigo porque eu separei outras duas. Abraço aí para Valéria Ribeiro também. Outras duas para você continuar melhorando a sua saúde. Quer ver? Nesse vídeo aqui eu falo sobre chás para eliminar a gordura no fígado. E nesse aqui eu falo sobre chás para melhorar a sua circulação. Não é um tchau, é um até logo, que daqui a pouquinho, após os anúncios, eu te vejo nessa live aqui e nessa live aqui. Até mais, nos encontramos já já, em poucos segundos.